Genética, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre características que são condicionadas por mais de um gene. Dorinha, dá licença. O que quer dizer isso? A gente estava vendo até então características monogênicas, né? O que ela botou aqui? Que são o quê? Condicionadas por um gene. Então, um gene, uma característica. Mas, na verdade, a gente acaba estudando isso inicialmente nos nossos estudos de genética, por ser uma forma mais simples da gente entender como é que funciona as leis, né, que regem a hereditariedade. Mas, na verdade, grande parte das nossas características, elas são condicionadas por mais de um gene, ok? E é isso que a gente vai falar hoje, sobre interação gênica. Como os genes interagem, os produtos desses genes, como eles interagem na formação final de um único fenótipo. Vamos dar uma olhada? Bom, gente, primeiramente, não confunda ligação gênica com interação gênica, tá? São conceitos completamente diferentes. Ligação gênica é o que a gente viu nas últimas aulas, que é quando os genes estão no mesmo cromossomo e, portanto, eles têm uma tendência a ser dados juntos, certo? Eles não seguem a segregação, a separação deles independentemente. Interação gênica é como os produtos gênicos vão interagir na formação de um fenótipo. Então, esses genes, eles podem estar um num cromossomo homólogo, outro no outro cromossomo, né? Não necessariamente eles também podem estar no mesmo cromossomo, mas não necessariamente tem relação com ligação gênica, ok? E todos os exemplos que eu vou passar aqui para vocês hoje são genes que fazem interação gênica e que se agregam independentemente, tá? Para não juntar esses dois conceitos e ficar difícil da gente fazer os nossos cálculos. Então, a gente voltou aqui para genes que seguem, sim, a segunda lei de Mendel, tá bom? Então, gente, vamos lá. Interação gênica é como se fosse o conceito oposto da pleiotropia, que a gente viu nas outras aulas. O que é a pleiotropia? É quando um gene, ele afeta vários fenótipos ao mesmo tempo. E no caso da interação gênica é o quê? Vários genes que vão determinar uma única característica, ok? Por exemplo, estima-se que a pigmentação do olho da drosófila esteja envolvidos nesse fenótipo mais de 100 genes. O mesmo para os seres humanos, tá, gente? Tem mais de 100 genes que compõem essa característica do olho da cor. Vamos dar uma olhada aqui? Eu trouxe um exemplo clássico de interação gênica, que é a cor das penas dos periquitos, beleza? Bom, gente, a gente vai analisar aqui os dois genes que são responsáveis, então, por esse fenótipo da pena. São dois. Um gene é responsável pela deposição do pigmento amarelo na pena desses periquitos, enquanto o outro gene ele é responsável pela deposição da melanina. Quando esse periquito ele tem os dois pigmentos depositados na sua pena, essas cores vão interagir e vai dar uma tonalidade verde a ele, né? As suas penas, né? Aqui, ó, o periquito verdinho. Se ele só tiver a deposição da melanina, ele vai ter a cor azul. Se só tiver o pigmento amarelo, ele vai ser amarelo. E se ele não tiver nenhum dos dois pigmentos depositados, ele vai ser branco. Ok? Então, aqui do lado vocês podem ver como é que fica o resultado aí dos periquitos, das penas dele, né? Verdinho, azul, branquinho e amarelo. Vamos dar uma olhada aqui na via metabólica desse processo? Então, olha só. Aqui a gente tem o pigmento amarelo e aqui a gente tem a melanina. E para que esses pigmentos sejam depositados na pena, é necessário a ação de enzimas, né? Enzimas funcionais. No caso do pigmento amarelo, é necessário, então, uma enzima chamada de P. E no caso da melanina, uma enzima aqui chamada de M, ok? Então, o alelo dominante, ele vai condicionar, ele vai produzir uma enzima funcional. E o alelo recessivo, nesse caso, ele vai produzir uma enzima não funcional, ok? Então, como vocês podem ver, no final das contas, a gente vai ter o produto final verde se as duas forem depositadas, certo? Mas, gente, como vocês podem ver, quando eu falo que esses dois genes estão interagindo na produção de um único fenótipo, qual é o fenótipo? É a cor da pena do periquito. Mas se a gente for pensar no micro, cada um desses genes tem a sua característica, tem seu fenótipo individual, tem seu papel na via metabólica. Então, pensando no micro, a gente pode dizer que essa enzima aqui,
ela tem um único fenótipo, que é o quê? A deposição do pigmento amarelo na pena. E a enzima M tem a deposição da melanina na pena. Só que quando a gente está falando do macro, né, que é o que a gente está observando, que é a cor da pena, a gente vai então sim falar de uma interação gênica, ok? Se esses genes estão participando da mesma via metabólica, é isso que geralmente acontece. Eles dão origem a um produto final em conjunto. Bom, vamos dar uma olhada nos cruzamentos, como é que fica a herança desses caracteres, né, desses genes. Aqui nesse exemplo, não está sendo usado a letra P e M, tá? Porque eu peguei de livros diferentes. Aqui tá A e B, mas são os mesmos alelos que a gente acabou de falar, tá? Então, o dominante produz a enzima funcional e o recessivo produz a enzima não funcional. Bom, o que acontece se a gente cruzar um periquito de plumagem verde com um branco? O resultado da F1 é que 100% dos periquitos vai dar verde. Se a gente tapa aqui, ó, essa parte de baixo, se a gente só olhasse para esse primeiro cruzamento, verde com branco dando verde, a gente esperaria o quê? A gente está falando de um gene, o alelo dominante é o verde, o recessivo é o branco, e aí se a gente cruzar essa F1 com essa F1, a gente esperaria ter o quê? 3 para 1, né? 3 verdes para 1 branco. Só que o resultado é completamente diferente disso que a gente está esperando. Olha só para o resultado da F2 aqui nesse quadro. A gente vai ter, sim, indivíduos verdes em maior quantidade. A gente vai ter indivíduos brancos, mas a gente vai ter também a produção, né? Tipo, a gente não, eles. A F2 vai ter uma prole também azul e amarela. Então, esse indivíduo aqui que é heterozigoto, ele na verdade ele é um duplo heterozigoto, né? Se tá aparecendo aqui, gente, tantos fenótipos, né, tantas cores, é porque um gene só não consegue explicar isso. Então, provavelmente está acontecendo uma interação gênica, dá para deduzir isso a partir do cruzamento, e a gente está falando de 2 genes. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O indivíduo que é da geração P, que é verde, ele é homozigoto dominante, ele é azão, azão, bezão, bezão. Certo? Ele produz os 2 pigmentos. E o indivíduo branco, ele é todo recessivo, homozigoto recessivo. O indivíduo da F1, né, como de praxe, ele vai ser duplo heterozigoto. Só que ele vai ter a característica verde, uma vez que ele tem um alelo dominante de cada gene. Beleza? Quando você cruza um duplo heterozigoto com outro duplo heterozigoto, você já conhece esse quadrinho aqui. A gente vai andar 16 quadradinhos, né, porque esse indivíduo pode produzir 4 tipos de gameta, cada um deles. E aí, sabe qual é a proporção que a gente observa? Dá uma olhada aqui, ó. 9 verdes para 1 amarelo, desculpa, para 3 amarelos, para 3 azuis e para 1 branco. 9 para 3, para 3, para 1. Isso lembra o que, vocês? Bom, é exatamente a proporção que a gente espera quando a gente está fazendo um cruzamento de 2 duplos heterozigotos. E esses genes seguem a lei de Mendel, né? A lei da segregação independente. Então, esse 9 para 3 para 3 para 1 está indicando para a gente que tá, assim, são 2 genes envolvidos, embora a gente esteja observando apenas um fenótipo. É o mesmo quadro que vocês conhecem, só que os quadros que a gente já fez junto, a gente estava falando de 2 características. Agora a gente está falando de 2 genes, mais uma característica só, ok? Tranquilo? Então, ó, quem é verde tem que ser, então vou botar aqui do lado, ó, 9, as pessoas podem contar aqui, tem 9 verdinhos, que é o quê? São indivíduos que têm azão, traço, bezão, traço, né? Azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Então, todos os indivíduos que têm as 2 características dominantes vão ser verde. 3 vão ter azão, tracinho, bezinho, bezinho, que vão ser os azuis. 3, então vou botar aqui, ó, verde, azul. 3 vão ser azinho, azinho, bezão, tracinho, que vão ser os amarelos. E um só vai ser todo recessivo, tá? Que vai ser o branco. Gente, isso daqui, ó, é muito importante para vocês lembrarem, porque vocês vão utilizar bastante essa proporção 9 para 3 para 3 para 1 e vocês têm que entender qual é o genótipo que está por trás
dessa proporção, tá certo? Que é uma proporção fenotípica. Beleza. Vamos dar uma olhada em outros tipos de interação gênica? Existe um caso especial de interação gênica que se chama epistasia. O que é isso? É quando a gente está falando de genes que vão interagir, né, para a formação de um único fenótipo, mas tem um gene que vai ser meio que dominante sobre o outro. A gente não chama dominante. Dominante é um termo que a gente usa para alelos do mesmo gene. Quando é um outro alelo de um outro gene que está exercendo esse papel de dominância, a gente chama esse alelo de epistático, ok? E o que quer dizer isso? Quer dizer que quando esse alelo ele está presente no genótipo, esse alelo epistático, ele vai mascarar a ação do outro gene. Então, de certa forma, ele vai alterar a expressão do outro gene. Vamos dar uma olhada nesse exemplo clássico e fofinho dos labradores? Então, existem 3 tipos de cores de labradores. Tem esse daqui, que é o chocolate, o caramelo e o preto. Nós estamos novamente falando de 2 genes que estão envolvidos nesse fenótipo. Quais são esses 2 genes? Existe o gene B, que ele vai produzir o pigmento. Ele pode produzir o pigmento chocolate ou preto. Se ele for dominante, Bzão, ele vai então, Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, né? Se o genótipo do cachorrinho for dominante para o gene B, ele vai produzir o pigmento preto. Se for Bzinho, Bzinho, ele vai produzir o pigmento mais clarinho, né? Chocolate. Agora, existe um outro gene que é responsável pela deposição desse pigmento. Para fazer essa deposição, é necessário um alelo dominante. Então, se o indivíduo é chocolate, ele tem o alelo Ezão, que é responsável pela deposição dominante. Então, ele é Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho, beleza? O preto, mesma coisa. Ele é Ezão, alguma coisa. Agora, gente, o caramelo. O caramelo, ele tem que ser Ezinho, Ezinho. Nesse caso, ele não tem a deposição do pigmento produzido pelo gene B. Então, o caramelo ele pode ter vários tipos de genótipo em relação ao gene B, mas ele é Ezinho, Ezinho, com certeza. Então, ele pode ser tracinho, Ezinho, Ezinho, ou ele pode ser Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Então, nesses 2 casos aqui, o que está acontecendo, gente? Ó, não importa qual é o genótipo do B, se o cachorro tiver no seu genótipo, se ele for homozigoto recessivo para o gene E, Ezinho, Ezinho, ele não vai colocar o pigmento e ele vai ser caramelo. Entenderam como é que um gene pode afetar a ação do outro? Vamos dar uma olhada aqui no cruzamento. Então, ó, se a gente cruzar 2 duplo heterozigotos, que é o que? Preto, né? Todo dominante é um labrador preto. Ele vai produzir aquele quadro, né? Novamente com 16 quadradinhos, né? Ele produz cada um 4 tipos de gameta. E a gente vai ver aqui que a proporção não tá dando exatamente 9 para 3 para 3 para 1. Vamos dar uma contada aqui, ó. Os pretinhos a gente tem 9 para 3 chocolates para 4 branco. Então, a proporção aqui é 9 para 3 para 4, certo? Não tem um quarto fenótipo, né? Uma quarta cor para ser 9 para 3 para 3 para 1. É 9 para 3 para 4. Então, peraí. Esses genes, então, não estão seguindo a segunda lei de Mendel, porque seguindo a segunda lei de Mendel, dois duplas heterozigotos têm que ter uma proporção fenotípica na sua prole de 9 para 3 para 3 para 1. Gente, está sim seguindo a segunda lei de Mendel. Por quê? Porque esse 9 para 3 para 4, na verdade, é uma derivação do 9 para 3 para 3 para 1. O que aconteceu? O 9 é o todo dominante, né? Azão, tracinho, Bzão, tracinho, que vai dar a cor preta. O 3, né, que é o... Ah, peraí, gente, eu botei Azão, mas é Bzão. Eu botei Azão, mas é B e E, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, ó, Bzão, tracinho, Ezão, tracinho. O 3, ele vai ser o chocolate, que é Bzinho, Bzinho, Ezão, tracinho, né? O chocolate, o marronzinho. E o outro, o 3, né? Vai ser Bzão, tracinho, Ezinho, Ezinho. E o 1, o todo recessivo. Beleza?
Só que nesses dois casos aqui, a gente junta esses dois tipos de genótipo que numa interação gênica simples daria a cada um fenótipo diferente. Mas nesse caso que está acontecendo uma epistasia, que a gente chama inclusive de epistasia recessiva, o que está acontecendo? Quando aquele indivíduo tem o genótipo Ezinho, ele vai ser caramelo, ele vai ser bege, né, branquinho. Então essas duas proporções 3 e 1 estão se juntando formando 4. Ok? Então, sim, gente, tá aqui a proporção 9 para 3 para 3 para 1. Mas fica mascarada, né? Porque esse gene, ele junta essas duas proporções. E a gente tem, então, 9 para 3 para 4. Beleza, gente? Como eu acabei de falar, esse é um caso de epistasia que a gente chama de recessiva. Existem outros tipos de epistasia. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Por que esse daqui se chama recessiva? Porque justamente o alelo que é epistático é o alelo recessivo, é o Ezinho. Então, quando o Ezinho, né, ele está em dose dupla, ele está manifestando a sua característica, ele vai mascarar a ação do outro gene, ok? A gente vai ver agora um caso de epistasia que a gente chama de dominante. Então, vai ser um alelo dominante que vai mascarar a ação do outro. Ó, isso aqui é a via metabólica que a gente acabou de ver, que é que a gente tem uma substância incolor. Existe uma enzima chamada enzima B, que vai produzir um pigmento preto. Existe uma enzima Bzinho, que vai produzir um pigmento marrom. Agora, existe a enzima E, que vai depositar esse pigmento. Se o indivíduo ele é Ezinho, ou seja, ele produz uma enzima não funcional, não vai ter deposição, tanto se ele produziu preto quanto ele produziu chocolate, tá bom? Então, vocês veem como que a via metabólica, ela explica como é que um gene influencia no outro, porque um desses genes vai interromper a ação do outro. Vamos dar uma olhada agora num exemplo que representa uma epistasia dominante. É o exemplo do fenótipo da cor das abóboras. Gente, como vocês podem perceber, né, todos os exemplos, muitos exemplos que eu trago aqui para vocês são em relação ao fenótipo de coloração. Por que isso? Primeiro, porque são os mais conhecidos, são exemplos clássicos que eu estou trazendo para vocês. E segundo, que são exemplos bons da gente visualizar, é uma forma mais didática da gente perceber o fenótipo, né? Então, a cor são exemplos bons para a gente aprender sobre determinado tipo de herança, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, existem 3 tipos de cores na abóbora, tem a branca, tem a verde, tem a amarela. Tá escrito em espanhol aqui, né, mas dá para entender. E aí, quando 2 duplos heterozigotos cruzam, a gente tem uma proporção que não é 9 para 3 para 3 para 1, é 12 para 3 para 1. Como vocês podem ver, o que está acontecendo aqui? A junção do 9 com 3. Mais uma vez, a gente tem a proporção 9 para 3 para 3 para 1 mascarada, né? Uma derivação dessa proporção, ou seja, está sim seguindo a segunda lei de Mendel, tá? Esses 2 genes A e B, eles segregam independentemente. E por que está juntando 9 com 3? Porque nesse caso, quem é epistático é um alelo dominante, é o azão. Então, sempre que tiver azão no genótipo dessa abóbora, ela vai ser branca. Sempre que tiver azão, ela vai ser branca, né? Basta ter um azão para ele manifestar a sua característica. Então, não precisa ser azão. É só ter um azão, ela já vai ser branca. Então, ela pode ser azão, tracinho, bezão, tracinho, ou azão, tracinho, bezinho, bezinho. Então, aqui embaixo a gente tem uma via metabólica que explica esse comportamento desse fenótipo. A gente tem um composto precursor, que é branco. Esse composto, então, a partir da ação de uma enzima que é codificada pelo alelo recessivo, nesse caso, tá? O alelo azão, que é dominante, ele produz uma enzima não funcional. Então, se o indivíduo ele for azinho, ele vai continuar essa via metabólica e vai produzir um pigmento verde. Se ele tiver Bzão, né, o dominante agora, ele produz a enzima funcional, ele vai produzir o pigmento amarelo, ok? Então, gente, se o indivíduo ele tiver um alelo azão, não importa se ele tem Bzão, Bezinho, essa via metabólica ela vai ser interrompida no início e essa abóbora vai ser branca, tá certo?
Então, é parecido com o caso que a gente acabou de ver, só que nesse caso, o alelo que é epistático é o recessivo, e nesse caso, o alelo que é epistático é o dominante. E isso vai fazer com que a proporção seja diferente. Então, aqui a gente tem uma proporção que a gente espera de 9 para 3 para 4, e aqui a gente tem uma que é de 12 para 3 para 1, ok? Bom, vamos ver outro tipo de epistasia? Esse tipo de epistasia, ela chama genes com ações complementares, ou vocês podem chamar também de epistasia duplo recessiva. Tá? Vocês vão encontrar com outros nomes aí, dependendo do livro que vocês estiverem estudando. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês da cor da flor da ervilha de cheiro. É uma ervilha de uma espécie diferente da analisada por Mendel, tá? Bom, gente, então quando a gente tem o cruzamento de duas flores, de duas ervilhas que produzem flores brancas, com um genótipo desse tipo, azão, azão, bezinho, bezinho, e a outra azinho, azinho, bezão, bezão, a gente vai ter a formação de uma F1 duplo heterozigoto, ok? Gente, eu tô já falando aqui o genótipo delas, mas imagina o seguinte, você cruzou uma branca, uma ervilha que dá flor branca com outra que dá flor branca e deu um resultado de uma flor rosa. Mais uma vez, se a gente só olhasse o fenótipo do primeiro cruzamento, a gente não conseguiria enxergar que tem dois genes envolvidos nesse processo. A gente ia imaginar que tem um, e quando F1 cruzar com F1, a gente também imaginaria que a gente obteria uma proporção de 3 para 1, que 3 rosas, né, que seria o dominante, para 1 branca. Mas quando acontece esse cruzamento dessas duas rosas heterozigotos cruzando entre si, a gente vai ter aquele quadro de 16 quadradinhos, e vocês podem observar que só realmente nasceu rosa e branco. Então, você poderia até ficar na dúvida, gente, mas como é que eu vou saber, então, que são dois genes e não um gene? Né? Porque realmente não está nascendo vários tipos de cor, né? Como no caso dos periquitos ou dos labradores, né? Ou das abóboras. A gente só tem aqui duas cores, rosa e branca. Então, por que eu vou deduzir que está tendo aí por trás disso dois genes que estão interagindo entre si? É porque se você for observar a proporção, conta aqui, gente. Quantas rosas tem? Tem 9 rosas para 7 brancas. Nesse caso aqui, a gente, de epistasia duplo recessiva, ou genes com ações complementares, a gente vai obter uma proporção de 9 para 7. Não de 3 para 1, como esperado para um único gene, ok? Então, a partir da proporção é que a gente deduz todas essa hipótese, que são dois genes que estão envolvidos, qual é o genótipo de cada um desses indivíduos. Vamos dar uma olhada nos genótipos? Por que ficou 9 para 7? Mais uma vez, aconteceu a derivação dessa proporção 9 para 3 para 3 para 1, e dessa vez juntou o 3 e o 1. Qual é o genótipo mesmo desses, o genótipo correspondente a cada um desses fenótipos? Vamos lá. É azão, tracinho, bezão, tracinho, azão, tracinho, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, tracinho e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Gente, mas por que juntou esses três aqui, ó? O que esses três genótipos têm em comum para ser juntado? Pensa aí. Todos eles possuem pelo menos um dos genes em homozigose recessiva. Então, nesse caso aqui, a gente tem o bezinho, bezinho recessivo. Aqui a gente tem o azinho, azinho recessivo. E aqui a gente tem os dois recessivos. Então, sempre que tiver um alelo recessivo, tanto do A quanto do B, manifestando a sua característica, né, ou seja, em dose dupla, esse indivíduo, essa ervilha, vai ter uma cor da flor branca. Já escrevi em espanhol aqui. Branca. E quando tiver os dois alelos, pelo menos um alelo dominante de cada gene, a gente vai ter uma cor. A ervilha vai produzir uma cor da flor rosa, tá certo? Então, por isso que esse tipo de epistasia se chama duplo recessiva. Porque, olha só, existem dois tipos de alelo epistático. É o Azinho e o Bzinho. Então, um influencia na ação do outro. Então, a gente tem aqui dois alelos epistáticos. E os dois são recessivos. Beleza? Eu trouxe a via metabólica para vocês de um outro exemplo, para vocês verem como é que funciona
esses genes com ações complementares, ou seja, epistasia duplo recessiva, tá certo? Isso daqui é a via metabólica da produção de um ácido HCN nas plantas do trevo, tá? Então, para esse trevo ele produzir HCN, ele precisa da ação de duas enzimas. E nesse caso, a enzima funcional é codificada, ambas as enzimas são codificadas por alelos dominantes. Então, se tiver o azinho, ele vai parar a reação aqui. Se tiver o azão, beleza, ele continua. A substância precursora vira substância intermediária. Mas se tiver Bzinho, também vai interromper essa via metabólica e não vai chegar nos finalmente, que é a produção do ácido. Então, o fenótipo de produzir ou não esse ácido vai depender da ação em conjunto de duas enzimas. E nesse caso aqui, né, a gente tem enzimas não funcionais sendo produzidas por alelos recessivos. Então, por isso que existe uma epistasia duplo recessiva nesse caso, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, ó, esse ácido HCN presente, ele vai estar presente apenas nos indivíduos que tiverem um alelo dominante de cada gene. E vai ser ausente em todos os outros tipos de genótipo, por isso que a gente vai ter uma proporção 9:7, ok? E o último caso de epistasia que eu vou trazer para vocês é o caso de duplicação gênica, ou epistasia duplo dominante. Então, já dá para vocês deduzirem qual vai ser a proporção. Pensa só nesses genótipos aqui, qual deles que vai juntar agora? É um duplo dominante. Pensa aí. Bom, vou trazer esse exemplo aqui, que é dessa planta, que é a Capsella bursapastoris. Essa planta, ela pode produzir frutos no formato de coração ou no formato alongado, ok? E aí é o seguinte, gente, por que se chama duplicação gênica? Volta e meia, na história evolutiva de uma espécie, né, vai acontecer a duplicação de um gene no nosso genoma. E aí, nesse caso aqui, eu vou colocar como A mesmo, essa duplicação gênica, ela vai explicar essa epistasia duplo dominante. O que quer dizer isso? Existe um gene, um alelo dominante, que vai condicionar, então, o formato do fruto em coração. E o azinho que vai condicionar a planta alongada, ok? Então, se a gente estivesse falando de um gene só, o indivíduo azão ou azão-azinho, ele daria o fruto no formato de coração. E o azinho alongado, certo? Só que esse gene ele foi duplicado nesse genoma. E aí, a gente vai ter o seguinte: para o azinho manifestar a sua característica, ele precisa estar em dose dupla nos dois genes. Eu vou colocar aqui um númerozinho, né, pra gente representar. Então, isso daqui é um gene, isso daqui é outro gene, só que um foi duplicado do outro, né? Então, para o fenótipo alongado ser manifestado, esse indivíduo ele precisa ter um genótipo todo recessivo. Então, A1, azinho A1, azinho A1, azinho A2, azinho A2, ok? Se ele for azão 1 alguma coisa ou azão 2 alguma coisa, ele vai produzir o fruto no formato de coração. Se for A1 alguma coisa, azinho 2, também vai produzir o fruto no formato de coração. Porque a gente tem aqui uma dominância completa. Então, basta ter um azão, tanto de um gene quanto do outro, que vai manifestar o mesmo tipo de fenótipo. Então, a outra possibilidade também é ele ser recessivo para o A1 e ser dominante para o A2. Então, esses três tipos de genótipo, eles vão vão originar o mesmo tipo de fenótipo. E aí, ó, é o nosso famoso 9:3 para 3:1. Por isso, deixa eu apagar aqui, eu acho que tá muito confuso esse quadro. Vamos lá, gente, vamos voltar aqui pro cruzamento para vocês entenderem como é que a gente descobriu essa proporção de 15:1. Teve, então, a geração P cruzando, que era o quê? Plantas que davam fruto de formato de coração e plantas que davam com frutos com formato alongado. 100% das plantas na F1 nasceram com formato de coração, ok? E essa F1, ela é duplo heterozigoto. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Ela é azão 1, azinho 1, azão 2, azinho 2.
E aí, quando dois duplos heterozigotos cruzam, a gente vai ter a F2 e a gente espera o quê? 9 para 3 para 3 para 1. Então, a gente espera essa proporção fenotípica, que é resultado desse genótipo que eu vou colocar aqui agora. Pelo menos um alelo dominante em cada gene. Então, asa 1, tracinho, asa 1, 2, tracinho. Um dominante para um gene e recessivo para outro. E o contrário. E todo recessivo. Então, qual é a única possibilidade aqui de nascimento de filhos de plantas que produzem frutos alongados? Vai ser esse umzinho aqui, ó. Então, a gente vai ter a junção do 9 com 3 com 3, que vai dar 15 para 1. Esses 15 aqui vão dar frutos no formato de coração. E esse daqui, alongado. Ok? Beleza? Gente, se vocês tiverem, se cair alguma questão dessa, se vocês quiserem usar letras diferentes, não tem problema, tá? Pode usar A, B, não tem problema. Eu tô só explicando por trás dessa epistasia duplo dominante, teve uma duplicação gênica, que é o que explica esse padrão de herança, tá? Mas se vocês quiserem usar letras diferentes, não tem problema. Bom, aqui eu trouxe um quadro que é o resumo de todas essas epistasias que a gente viu com a proporção dela. Mas como eu falei, gente, existem outros tipos de epistasia, tá? Tem epistasia, por exemplo, que vai dar 9 para 6 para 1. Tem epistasia que vai dar 13 para 3, tá? Então, existem outros tipos de interação gênica do tipo epistasia. Vamos dar uma olhada aqui nesse quadro, ó. Então, é a proporção que a gente espera de um cruzamento de dois duplos heterozigotos cruzando. A gente espera 9 para 3 para 3 para 1. Quando a gente está falando de uma interação gênica simples, que é aquele caso, por exemplo, que eu trouxe do periquito para vocês, realmente vai dar 9 para 3 para 3 para 1. Mas quando a gente está falando de epistasias, né, quando um gene vai influenciar na ação do outro, esse 9 para 3 para 3 para 1, alguma dessas proporções elas vão se juntar. Então, por exemplo, epistasia recessiva vai ficar 9 para 3 para 4. Esses dois genótipos aqui, eles vão propiciar o mesmo fenótipo, por isso que o 3 e o 1 vão se juntar e vai dar 4, tá? No epistasia dominante, 12 para 3 para 1, o 9 com 3 vai se juntar. Gente, mas vocês não precisam decorar isso. É só vocês analisarem e pensarem. Ó, se a gente está falando de uma epistasia recessiva, ou então você nem sabe qual é a epistasia. Às vezes você sabe qual é a epistasia e você tem que descobrir os valores. Ou às vezes você sabe os valores, você sabe a proporção fenotípica, e aí você tem que descobrir qual epistasia que está acontecendo. Qual tipo de interação gênica que está acontecendo. Então, se você vem em alguma questão dando uma proporção fenotípica na F2 de 9 para 3 para 4, aí você pensa, é uma epistasia, mas qual é? Não decorei. Qual é? É só vocês colocarem no papel isso daqui, ó. E aí vocês pensarem, tem um 4 ali no meio, então é o 3 e o 1 que se juntaram. E o que tem em comum esse daqui com esse daqui? Ah, o Azinho. Então, é o Azinho que é o alelo epistático. Então, você pode concluir que esse 9 para 3 para 4 que você achou é uma epistasia recessiva, ok? Eu tô falando isso por quê? Porque, gente, isso daqui é para vocês entenderem. E aí, a partir disso, vocês vão deduzindo o que tá por trás dessa proporção. Vocês não precisam decorar, beleza? Bom, mas aí essa tabelinha aqui é bem útil, né, para vocês servir de colinha, né, para vocês virem aqui ver qual é a proporção de cada tipo de epistasia. E aí eu trouxe uma questão para a gente resolver junto e de quebra a gente vai aprender, então, a calcular a proporção entre os valores. Vamos lá, vamos ler? Quem quiser agora dá pausa no vídeo e tenta resolver essa questão sozinho. Depois bota play para ver se você acertou, tá bom? Então vamos lá. O cruzamento entre duas linhagens homozigóticas de abóbora, uma branca e outra verde, resultou numa F1 de 100% de abóboras brancas. Então, uma branca, vamos desenhar aqui, gente, vamos escrever. Branca com uma verde resultou em 100% de branca. Né? Imagina, então, que essa F1 é heterozigota
E a característica branca é dominante. Beleza. O cruzamento, vamos continuar então. O cruzamento entre plantas da F1 resultou em uma F2 com 508 brancas, 129 amarelas e 43 verdes. Sabendo que a variação da cor da abóbora está relacionada à interação de dois genes, nem precisava falar, dá para deduzir, propõe uma hipótese genética para explicar esses resultados. Bom, gente, agora a gente estava falando de proporção. Agora vocês têm aí o valor absoluto de quantos filhos nasceram, né, desse cruzamento. A gente tem 508, 129 e 43. O primeiro passo para resolver essa questão é a gente identificar a proporção entre esses valores. E como que a gente calcula isso? Tem várias formas de calcular, de a gente encontrar a proporção. A gente pode, por exemplo, pegar o valor menor e dividir todo mundo pelo valor menor. Ou então, como a gente já sabe que está se referindo a dois genes, vocês podem pegar todos esses valores. Eu vou mostrar os dois, um de cada vez. Vamos lá. Primeira situação. A gente pode dividir todo mundo por 43. Então, vamos lá. Todo mundo por 43, inclusive o 43 também, tá? Então, vou pegar a calculadora aqui. Vamos lá, ó. 508 dividido por 43 dá quase 12, né? Arredondando dá 12. 129 dividido por 43 dá 3. E 43 dividido por 43 dá 1. Então, vamos botar esses resultados que a gente encontrou aqui, ó. Vou botar de outra cor. Então, a gente encontrou que a proporção é 12 para 3 para 1. 12 para 3 para 1 tá indicando o quê, gente? Vamos lembrar aqui, ó. 9, 3, 3, 1. Azão, tracinho, bezão, tracinho. Azão, tracinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, tracinho. E azinho, azinho, bezinho, bezinho. O 12 é o que? A junção do 9 com o 3. Então, a gente sabe agora qual é o genótipo de cada tipo de cor, de cada tipo de indivíduo. Então, antes de você começar a tentar adivinhar qual é o genótipo, a primeira coisa que vocês têm que fazer numa questão dessas, que vocês têm o valor absoluto, é encontrar a proporção fenotípica, né, de cada um desses fenótipos. Por quê? A partir desse 12 para 3 para 1, você vai identificar qual é o genótipo de cada um e qual é o tipo de epistasia que está acontecendo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O 12 para 3 para 1 é uma epistasia dominante, tá certo? Porque, ó, o azão aqui é o alelo epistático. Tem azão, não importa qual é o genótipo do gene B. Então, agora a gente consegue montar o genótipo de cada, a gente consegue identificar qual é o genótipo de cada indivíduo envolvido nesse cruzamento. A partir dessa proporção, a gente consegue, então, deduzir essa tabelinha aqui, ó, que demonstra qual é o genótipo de cada um. Vou trocar aqui de cor para a gente tentar completar junto. Então, agora a gente sabe que sempre que for branco, vai ter várias opções, né? Ou vai ser azão, tracinho, bezão, tracinho, ou azão, tracinho, bezinho, bezinho. Com certeza é azão alguma coisa. Então, vou colocar aqui, ó, todo mundo que é indivíduo branco, eu vou botar azão alguma coisa. E sempre que for amarelo, vai ser azinho, azinho, bezão, tracinho, e para ser verde tem que ser todo recessivo. Então, aqui no cruzamento da geração P, a gente tem um verde, né? Que é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Esse indivíduo branco, ele provavelmente, então, ele é todo homozigoto dominante. Por quê? Porque deu origem a 100% dos filhos branco. E esse branco aqui, da F1, deve ser heterozigoto. Então, ele é azão, azinho, bezão, bezinho. Ok? Quando, então, dois duplos... Geralmente, gente, a F1, esse cruzamento aqui, pra gente ter 9 para 3 para 3 para 1, que é um cruzamento de dois duplos heterozigotos. Então, eu já sabia de cara que essa F1 era heterozigota. Então, tá. Então, esse heterozigoto aqui cruzou com outro heterozigoto e deu esses genótipos aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. O branco é azão, tracinho, bezão, tracinho. Ou azão, tracinho, bezinho, bezinho. O amarelo é azinho, azinho, bezão, tracinho. E o verde, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Beleza?
Gente, qual é a outra forma, então, de calcular a proporção? E essa que eu vou fazer agora é a que eu aconselho mais a vocês, tá? Como a gente sabe que a gente está lidando com 2 genes, vocês podem dividir, somar todos esses valores aqui e dividir por 16. Por quê? Porque a gente sabe que aquele quadro de Punnett que tem 16 quadradinhos, a gente sabe que cada um deles, então, vale 1 sobre 16. Então, quando a gente soma tudo e divide por 16, a gente está achando o valor de cada quadradinho, tá certo? Eu acho que é uma forma mais organizada de fazer a proporção. Vamos dividir para vocês verem que funciona dessa forma também? Vamos lá. Então, ó, a gente tem 508 mais 129 mais 43. Isso tudo vai dar 680. Dividido por 16 dá 42,5. Então, vamos lá, vamos fazer... O que eu achei nesse 42,5, gente? Esse 42,5 representa 1 sobre 16. Ele representa a nossa proporção 1. E aí, agora, eu vou dividir todo mundo por esse valor que eu encontrei. Então, ao invés de eu dividir todo mundo pelo valor menor, eu vou dividir por 16 e esse valor eu vou dividir todo mundo por esse valor. Vocês vão ver, né, que vai dar mais ou menos a mesma coisa, né? O 43 e o 42,5, o resultado vai ser mais ou menos o mesmo. Mas olha só, vamos lá. 508 dividido por 42,5 dá 12. 129, é 129, né? Dividido por 426 dá 3. E 43 dividido por 426 dá 1. Então, a gente poderia achar a proporção também dessa forma. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês verem que esse tipo de cálculo para a proporção dividir por 16 é mais eficiente, tá? Então, vamos lá. Um criador, isso é outra questão, tá? Dá pausa se você quer tentar fazer sozinho. Então, vamos lá. Um criador estabeleceu 2 linhagens homozigóticas de uma planta. Uma linhagem com flores lilás e outras com flores brancas. Ao realizar o cruzamento entre plantas dessas 2 linhagens, obteve apenas plantas de flores azuis. Então, vamos lá. Branca cruzou com lilás e deu azul. Então, aqui é a geração P, homozigota, e F1, que provavelmente é heterozigota. O cruzamento entre F1 com F1 resultou numa F2 com 387 plantas azuis, 129 com plantas de flores lilás e 172 com flores de plantas brancas. Gente, só um adendo. Quando vocês viram aqui nesse primeiro cruzamento que um branco com lilás deu azul, vocês podem até pensar, poderia estar acontecendo um caso de dominância incompleta, né? Aposto que alguém pensou nisso. Poderia. Realmente, lembra que o primeiro cruzamento ele não vai dar a resposta pra gente, é o segundo, F2, que vai dar a resposta. Se fosse dominância incompleta, a gente esperaria uma proporção, que não é a proporção que a gente está encontrando aqui, né? Se fosse dominância incompleta, a gente esperaria que esse heterozigoto, cruzando com outro heterozigoto, desse uma proporção de 1, vou botar aqui, 1 para 2 para 1, que é o 3 para 1, né? De Mendel, só que nesse caso o heterozigoto tem um fenótipo diferente, então é 1 para 2 para 1. Mas olha só os números que a gente encontrou. Não é 1 para 2 para 1. Ah, não consigo observar. Então calma, vamos fazer o cálculo? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo. Deixa eu pagar aqui. Vamos lá, gente. Eu falei para vocês que vocês poderiam, então, encontrar a proporção dividindo o menor, que é o 129, por todos esses valores. Vocês vão ver que vai dar um número quebrado, bem quebrado, né? Não dá nem para arredondar. Então, assim, não é o a mais aconselhável. O mais certo para não dar erro é a gente pegar e somar todos esses valores e dividir por 16 para a gente achar o 1, né? O 1 sobre 16. Vamos fazer, então, esse, de dividir todo mundo por a soma de tudo por 16. Vamos lá. Então, a gente tem 387 de azul, mais 129 de lilás, mais 172 de branco. O total deu 688. Dividido por 16 dá 43. Mesmo valor lá da questão anterior, né? Deu 43. Então, vamos dividir todos eles por 43. Vamos lá.
387 dividido por 43 dá 9, certinho. 129 dividido por 43 dá 3. E 172 dividido por 43 dá 4. Então, vamos anotar aqui antes que eu esqueça. A gente achou uma proporção de 9 para 3 para 4. Que proporção é essa, gente? 9 para 3 para 4. Vocês podem ir lá colar na tabela. Aqui, ó, 9 para 3 para 4. Ou então é só vocês refletirem. Vamos lá, ó. A gente espera aqui, ó, 2 duplos heterozigotos cruzando. Azão, tracinho, Bzão, tracinho. Azão, tracinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, tracinho. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Quando juntou 9, 3 e 4. Juntou o 3 e 1. Juntou o 3 e 1, o que eles têm em comum? Azinho, Azinho. É uma epistasia recessiva. Beleza? Então, a gente já descobriu, a partir da proporção, a gente descobre qual epistasia que está acontecendo, qual tipo de interação que está acontecendo e o genótipo, tá? Gente, eu não vou continuar aqui não, acho que vocês já entenderam, né? Pela questão anterior, já viram como é que funciona. Eu só vou mostrar para vocês que aquela outra forma de encontrar a proporção não é muito interessante, que é dividir pelo menor, ó. Vamos lá. 387 dividido pelo menor, que é 129, vai dar 3. 129 por 129 dá 1. E 172 por 129 dá uma dízima aqui, ó. 1,333333. Deixa eu anotar aqui, ó. Então, quando a gente divide todo mundo por 129, a gente vai encontrar isso daqui, ó. 3 para 1 para 1,333333. É exatamente a mesma proporção, tá? Se você for multiplicar isso daqui por 3, vocês vão ver que vai dar 9 para 3 para 4, né? Você tem que multiplicar por 3, por quê? Porque essa proporção aqui está quebrada. Então, para você transformar isso num número inteiro, que é o interessante para a gente fazer as nossas análises, você teria que multiplicar tudo isso por 3. Aí você encontraria o 9 para 3 para 4. Mas tá vendo que é mais difícil seguir por esse caminho? Né? Pode acontecer, então, de dar esses valores quebrados. Na questão de cima, a gente conseguiu, foi tranquilo fazer dessa forma. Mas dependendo do tipo de questão, dependendo do tipo de proporção, como aqui não tem nenhum 1, é 9 para 3 para 4, vai ficar complicado fazer dessa forma. Então, o que eu aconselho vocês? Soma tudo, divide por 16. Esse valor que você encontrou, você vai dividir todos eles por esse valor. Beleza? Bom, gente, para fechar nossa aula, eu trouxe um outro exemplo de interação gênica, que é a herança quantitativa ou herança poligênica. Esse tipo de herança, ele acontece, então, com características que tem uma variação fenotípica quantitativa ou contínua. O que é isso? Até então, em todos os exemplos que a gente falou na aula, que vocês fizeram os exercícios, a gente estava trabalhando com características discretas, que são características que a gente facilmente consegue classificar numa classe fenotípica ou outra. Então, por exemplo, a flor roxa versus a flor branca, o periquito amarelo, verde, branco, azul, o fruto de coração, o formato de coração alongado, ervilha rugosa, ervilha lisa. Então, isso são características que a gente pode classificar como discretas. Mas existem várias características, como vocês sabem, né? Eu trouxe aí o exemplo da cor da pele, por exemplo, que tem uma gradação pequena entre um indivíduo ou outro, né? Tem um gradiente de cores, a gente não consegue classificar, fazer uma quantidade de classes fenotípicas numeráveis, né? A gente não consegue classificar como preto, mulato, branco, ou 5 tipos de classe, ou 6 ou 10. A gente tem uma variação quase que infinita da cor da pele, ou então da altura também, dependendo do número de decimais que você está contando de metros, você vai ter uma classificação quase que infinita. É difícil você numerar as classes fenotípicas. Nessa imagem, a gente tem, então, um grupo de recrutas que se organizou por ordem de tamanho. E, como vocês podem ver, geralmente, esse tipo de distribuição das características quantitativas ou contínuas, ela tem essa distribuição num gráfico ensino, num gráfico de uma curva normal. Que é o quê?
a gente geralmente tem o fenótipo intermediário em maior quantidade, que aqui no caso é a estatura média, e os indivíduos de características mais extremas, aqui no caso muito baixinho ou muito alto, a gente vai ter em menor quantidade, tá certo? Então, todas essas características, cor da pele, quantidade de leite que uma vaca produz, o peso, a altura, todas essas características, então, elas têm uma herança poligênica. Por trás disso, não tem um gene só que explica essa diferença toda, né? São vários genes, e esses genes, eles trabalham tendo um efeito aditivo. Vou mostrar um exemplo para vocês entenderem o que é esse efeito aditivo. Então, lembrando também que essas características podem ter uma grande influência ambiental, tá certo? São características complexas. O que é esse efeito aditivo, gente? Então, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, que de herança quantitativa só com 2 genes, para a gente conseguir entender como que funciona os exemplos mais complexos, tá certo? Esse experimento ele foi realizado em 1909, no início do século passado, pelo cientista eu não sei pronunciar, gente, Hermann Nilsson L., que mostrou que esse tipo de herança também pode seguir as leis de Mendel, né? Mesmo que não sejam características discretas, elas podem seguir a lei de Mendel. Então, gente, ele fez o seguinte, ele cruzou trigos que eram mais vermelho escuro com trigos brancos, e o resultado do F1 deu um trigo com uma cor intermediária. Então, você também poderia imaginar uma dominância incompleta. Poderia, só que aí quando a gente vê o resultado dos filhos, a gente vê que dá pelo menos 5 tipos de cores diferentes na F2. Então, não tem como um gene só explicar isso tudo, né? 5 tipos de cores diferentes. Então, vamos lá. Esse todo é heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Ele cruzou com outro duplo heterozigoto, desse resultado aqui de 16 quadradinhos. E aí, a gente tem aqui uma proporção fenotípica bem diferente do que a gente costuma ver, que é 9 para 3 para 3 para 1. Por quê? Porque o genótipo agora, ele vai depender da quantidade de alelos dominantes desses 2 genes que esse indivíduo vai ter. Então, se ele tiver um alelo dominante, quer dizer, se ele não tiver nenhum alelo dominante, se ele for todo recessivo, ele vai dar origem a um trigo sem pigmento, né, branco. Se ele tiver um alelo dominante, tanto faz, se é o azão, se é o bezão, se ele tiver um alelo dominante, ele vai ter um pigmento um pouquinho mais escuro, né? Vai ser um vermelho bem clarinho. Quais são essas possibilidades, então, gente, de genótipo? Para branca, só pode ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Para o vermelho claro, pode ser azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Certo? Tem esses 2 tipos de genótipos. Se você contar aqui no quadro, existem 4 casos que acontece isso, ó. A gente tem aqui, ó, azinho, azinho, bezão, bezinho. A gente tem aqui e tem aqui. Então, esse genótipo, esses 2 tipos de genótipo que tem um só, pelo menos não, que tem apenas um alelo dominante, dentro desses 16 quadradinhos a gente tem 4, beleza? Vermelho, ele vai ter 2 alelos dominantes. Então, vai ser azão, azinho, bezão, bezinho, ou azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão. Nesse caso aqui, então, a gente vai encontrar 6. O vermelho médio, ele vai ter 3 alelos dominantes. E o vermelho escuro, ele vai ter todos os alelos dominantes. Vai ser azão, azão, bezão, bezão. Aqui como no parental, ok? Entenderam, gente, como que é parecido com o que a gente estava vendo, só que agora o genótipo ele dá um fenótipo diferente de acordo com a quantidade de alelos dominantes. Isso que é um efeito aditivo. Quanto mais alelo dominante você tiver para aqueles genes que vão interagir naquele fenótipo, mais forte você vai ter aquele fenótipo, né? Ou mais fraco você vai ter aquele fenótipo, ok? Por isso que geralmente a gente tem uma quantidade intermediária maior. Ó, a gente teve aqui uma proporção de 1 vermelho escurão para 4 vermelho médio, para 6 vermelhos, para 4 vermelho claro, para 1 branco.
Então, como vocês podem ver, né, a gente vai ter essa distribuição que sempre o intermediário vai estar numa quantidade maior. Isso também explica a coloração da pele humana, né? Esse exemplo aqui é um esquema bem simplificado, que tem 3 genes apenas, que funciona com efeito aditivo igualzinho esse daqui, tá? Só que nesse caso aqui complicou um pouquinho mais, porque a gente tá falando de 3 genes. E aí vai dar um quadro de Punnett com 64 quadradinhos, né? Porque o indivíduo triplo heterozigoto, ele pode produzir 8 tipos de gameta. Então, quando você tem esse cruzamento de um triplo heterozigoto contra o triplo heterozigoto, você vai ter um quadro de Punnett de 64 quadradinhos. Mas a lógica por trás é igual. Então, olha só. Essas bolinhas aqui, elas representam a quantidade de alelos dominantes. Então, esse indivíduo aqui, triplo heterozigoto, ele tem 3 alelos dominantes e 3 alelos recessivos, tá certo? Quando você faz esse cruzamento, vocês vão ver que a gente vai ter uma gradação de 7 tipos de cores diferentes de cor, de pele. O 1 sobre 64, todo recessivo, todo branquinho. E 1 sobre 64 de todo escuro, né? Com todos os alelos dominantes. Qual que vai estar em maior quantidade? Os indivíduos que têm 3 alelos dominantes, ou seja, os intermediários, né? Então, ó, aqui, por exemplo, a gente tem um indivíduo com 3, aqui a gente tem um indivíduo com 3, aqui também com 3. Existem várias formas de combinação diferentes, porque pode ser azão, azão, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Pode ser azinho, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezão. Então, como a gente acabou de ver, o intermediário nesse cruzamento aqui de 2 duplos de 2 triplos heterozigotos, a gente vai ter então uma distribuição naquela curva normal, com o quê? Com o fenótipo intermediário aparecendo, tendo uma frequência muito maior, né? Porque a quantidade de combinações possíveis de genótipo para gerar esse fenótipo intermediário é muito maior do que com muitos alelos dominantes ou com poucos alelos dominantes, tá certo? Bom, gente, isso aqui é um esquema super simplificado da cor da pele humana. Na verdade, a gente sabe que tem outros genes que influenciam, e também a gente já sabe hoje em dia que existem genes que têm um poder de influência maior do que o outro. Então, não é exatamente dessa forma que acontece, né, na cor da pele humana, mas é um esquema simplificado, muito didático e fácil de se entender, né? Bom, gente, a gente fica por aqui. Até a próxima aula, que vai ser a última. Estamos chegando finalmente no final da nossa disciplina. E até o nosso último encontro, gente. Tchauzinho!